Fala pessoal, Rony Oliveira aqui, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o polêmico Redux, gerenciador de estado que deu dor de cabeça para muita gente entender como é que configura, como é que funciona, mas eu vim aqui ajudar vocês a mostrar isso de uma forma mais fácil, bem mais simples, com a ajuda do Redux Toolkit. Vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, eu acho que vai explodir a cabeça de muita gente aí e mostrar como é que é fácil entender o Redux. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos criar nossa aplicação React.js. Vai na parte que você quer criar a aplicação e você vai digitar o seguinte comando. Eu vou criar com Vite, tá? npx create Vite ou Vite. Ele pergunta qual é o nome do projeto, vou colocar aqui, ó, React Redux. Qual é a linguagem que a gente vai usar? Vou colocar React. Vou dizer que a gente vai usar o TypeScript. Pronto. Concluído. Agora eu vou entrar na pasta cd react redux e vou instalar as dependências npm i. Vai instalar as dependências aqui pra gente. Dependências instaladas, vamos agora rodar essa aplicação. Eu vou em npm run dev. Ó, rodou, já está rodando aqui na porta 5173, então basta a gente vir aqui no navegador, localhost 5173. Está lá a nossa aplicação. Vou abrir essa aplicação no Visual Studio Code. Pronto. Abri aqui nossa aplicação no Visual Studio Code. Vou colocar do ladinho aqui para a gente se organizar. Beleza. Então vamos lá. O que é um gerenciador de estado? É um local onde você pode colocar dados de forma global para que todos os componentes da aplicação possam acessar aquele dado. Para você não precisar ficar passando por parâmetro entre um componente e outro, você coloca o dado lá naquele gerenciador, ou naquela store, que vai ser o seu nome, e dentro daquela store você consegue obter dados, você consegue atualizar dados daquela store, criar dados ali, remover dados dali. Então fica tudo num único lugar para você poder gerenciar isso de uma forma mais fácil, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Para a gente poder fazer funcionar, a gente tem que instalar duas bibliotecas, que é o seguinte. Eu vou abrir um terminal aqui no meu Visual Studio Code. Vou lá, npm e que vai ser a biblioteca React, vai ser a biblioteca Redux.js /toolkit e a biblioteca React Redux. Com essas duas bibliotecas a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quiser aqui para gerenciar estado. Opa! Qual foi o erro? Redux.js Toolkit. Eu coloquei dois R's, está errado. Vamos lá. Dois O's. Toolkit. Beleza. Bom, o Redux ele caiu um pouco em desuso por conta das novas ferramentas que surgiram no mercado para realmente pegar no calcanhar de Aquiles dele, que era o problema de configuração, de uso, que era muito complicado, muita coisa que tinha que fazer. Por exemplo, veio o Zustand, ficou bem mais simples. E veio o Redux Toolkit agora para simplificar a implementação do Redux. Né? Você não precisa mais fazer um monte de configuração para que sua aplicação funcione. Então vou mostrar para vocês agora aqui como é que é fácil através do recurso de Slice. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pasta chamada Stores. Dentro dela eu vou criar um arquivo chamado User Slice. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar com exemplo para um gerenciamento de dados de usuário, tá? Então vai ser userslice.typescript. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o componente const user slice create slice que vai receber um objeto. Esse create slice eu tenho que importar aqui. Import create slice do Redux Toolkit.
Beleza? Então aqui vai ser como se você estivesse fazendo uma partezinha do seu store lá. Então nesse create slice eu vou dizer que essa minha store aqui, esse meu estado vai ter um nome que vai ser chamado de users, né, na verdade, no plural. Vai ter um estado inicial, initial state, só para ver se eu não estou digitando errado. E vão ter os reducers aqui. Precisa disso, vamos lá. Vou explicar para vocês o que são esses reducers. Bom, primeiro eu vou criar o initial state aqui. Const initial state vai receber data, que vai ser uma string, um array, que dentro desse array vão ter objetos, que esse objeto vai ter um ID, que vai ser um numeral, vou colocar aqui e um nome, name, que eu vou colocar aqui Rony Oliveira. Agora, o segundo objeto, vou duplicar isso aqui, vai ter ID 2 e vai ter Ana. Então vai iniciar o estado desse objeto com dois usuários, Rony e Ana. Esses reducers aqui dentro desses reducers é onde você vai definir quais são as funções que o seu reducer vai ter para manipular os dados da sua store. Então é aqui que você vai criar as funções para adicionar, ou para remover, ou para editar os dados da sua store. Então vamos lá, de cara aqui a gente já pode criar uma add user, que vai receber aqui uma function e vai retornar alguma coisa. Depois eu vou criar uma para remover o usuário, remove user, que também vai ser uma function, para remover o usuário. Bom, aí aqui agora embaixo, para isso estar visível para os outros componentes, você tem que exportar, export const. Você tem que exportar as functions, então vai ser add user e remove user. E tem que dizer que isso é um user slice, que é um reducer. Na verdade, que é uma action, perdão. É um user slice que é uma action. São as actions aqui, tá? Que é de adicionar o usuário e remover o usuário. Agora você tem que exportar como default user slice .reducer. Beleza. Então, dessa forma eu consigo exportar esse user slice aqui, esse componente, como um reducer, e estou exportando também as actions que serão utilizadas aqui dentro desse reducer. Deixa eu colocar aqui mais organizadinho assim. Show. Beleza até aí? As actions dentro do seu reducer aqui, né, as functions, elas recebem sempre dois parâmetros, que é o state e action. Aqui, mesma coisa. State e action. O que é esse state e esse action? State é o estado atual do seu estado, né? É os dados atuais que o seu estado tem. E action é o que o seu estado vai receber para ele ser manipulado, tá? Então a gente vai ver um exemplo aqui, por exemplo, quando eu quiser adicionar usuário, é aqui na action que eu vou receber os dados do usuário para ser adicionado. E aqui eu vou ter o estado atual do usuário. Então, por exemplo, se eu for adicionar um usuário agora, o estado atual dele vai ser esse aqui, ó. Dois objetos com o ID1 e o nome Rony Oliveira e o ID2 e o nome Ana. E o action vai ser, dentro do payload do action, vai ter lá os dados que eu vou fazer para manipular ou adicionar ou remover o usuário, beleza? A próxima configuração que a gente tem que fazer é o seguinte: vir aqui dentro da pasta src, vou criar um arquivo chamado store.typescript. Nesse arquivo vou importar o configure store do Redux Toolkit. Configure store. Vou importar também, o meu reducer que eu acabei de criar lá de usuário. Import user reducer from /stores
barra user slice. Agora eu vou exportar o meu, vou criar aqui um componente, exportar, né? Export const store, vai receber configure store, vai retornar um objeto reducer, que vai ser um objeto onde eu vou ter todos os reducers, todos os slices que eu criar na minha aplicação vão estar aqui nessa parte de store, tá? Então vai ser um arquivo que ele vai gerenciar todos os slices que você for criando. Aqui, como a gente tem só um slice, eu vou colocar aqui o nome dele de users, que vai ser o use reducer. Ctrl Z. Coloquei errado aqui. User reducer. Beleza? Show. Então o que a gente fez? A gente criou aqui o nosso slice, exportou ele, e aqui dentro da nossa store a gente tem que referenciar ele para que ele seja visualizado de forma global. Aí, ainda mais a última configuração que a gente precisa fazer é vir aqui no main e falar o seguinte, cara, o nosso app, que é a nossa página inicial, a gente tem que encapsular ele dentro de um provider. E dizer que esse provider tem uma store, que é a nossa store aqui do main, né? Store, aqui, TypeScript. Provider, ele não importou o provider, né? Mas vamos lá então. Import provider React Redux. Pronto. Show de bola. Então, a gente criou o nosso slice, referenciou ele aqui na store, e no main a gente criou um provider para dizer que a nossa store vai ser visualizada globalmente por toda a aplicação. Beleza? Então, pessoal, de configuração é só isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usar isso que a gente acabou de criar, modificando aqui a nossa aplicação. Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa página inicial, vou usar ela. Aqui no app, eu vou apagar aqui tudo. E vou colocar aqui H1, chama aqui de users. Ó, foi, vamos lá. Então, aqui ó, tem uma pasta components, né? Eu já criei essa pasta components pra gente, aqui dentro do SRC. Dentro da pasta components, eu vou criar agora aqui uma outra pasta chamada users. E dentro da pasta users, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Dentro da pasta users, eu vou criar um arquivo chamado userlist.tsx e vou criar outro arquivo chamado usercreate.tsx, que vão ser duas paginazinhas, dois componentezinhos para a gente poder criar e listar os usuários que a gente vai manipular ali pelo reducer, tá? Vamos lá. Primeiro vamos para a parte de list aqui. Eu vou criar o componente normal aqui, export const user list. Opa, é um igual aqui, que vai retornar return. Vou colocar aqui um fragment. Dentro dele eu vou colocar um H1 aqui. H1 que vai ser user list. Beleza? Deixa eu salvar aqui. Vou vir aqui dentro do meu app. Vou importar ele aqui. User list. Salvei. Tá aqui, meu user list. Volta aqui. Vou só colocar um H3 aqui. Muito grande. Beleza, vamos lá. Agora a gente tem que pensar no seguinte. Aqui no meu slice eu já tenho alguns dados iniciais aqui do meu usuário, né? Com Rony e Ana lá como usuários. Eu vou vir aqui, eu quero pegar esses dados e quero pegar esses dados lá da Store
e exibir aqui na user list. Como é que eu faço isso? Como é que eu pego um dado que está dentro de uma store? Eu vou ter que usar um hook do React Redux, que é o useSelector. Então vamos importar ele aqui, ó, import useSelector from React Redux. Deixa eu importar aqui o React só por desencargo de consciência. Import React from React. Beleza. Então, com esse useSelector eu consigo acessar o estado, algum estado dentro da aplicação. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, crio uma const, vou colocar aqui users, vou chamar o useSelector, que esse useSelector ele recebe aqui um parâmetro, que é o estado. E esse estado eu tenho aqui state.users.data. Bom, o estado aqui está dando erro porque eu estou com TypeScript, eu tenho que colocar aqui, tenho que tipar ele. Então aqui, ó, eu vim nesse estado aqui e peguei data aqui desse cara. Então, como é que eu sei, por que eu coloquei users aqui? Porque é esse users que está sendo exposto aqui dentro desse reducer do store padrão aqui, tá? Do lado de fora. Então é state, ele vai pegar esse users aqui, aí vai vir aqui, sabe que esse users é esse cara aqui, e vai pegar o data dele, tá bom? Que é o estado dele lá inicial. Vamos lá então. Agora, voltamos aqui, user list. Bom, já que eu tenho todos os usuários aqui, o que eu vou fazer agora para mostrar eles ali na minha tela? Simples, eu vou vir aqui, vou criar uma div. Dentro dessa div, eu vou fazer um map. Quando eu vou usar um JavaScript dentro desse fake HTML, eu tenho que colocar entre chaves. Então vamos lá. Users.map. O map, ele tem um parâmetro aqui que eu vou chamar de user, tá? Tenho que tipar ele também, porque como eu estou com TypeScript, que é uma function que vai retornar. Vou retornar aqui dentro uma outra div. Div. Eita, duplicou tudo aqui. Agora aqui dentro dessa div, eu vou fazer o seguinte, criar aqui o name e vou pegar desse usuário aqui que eu estou dando map, que isso aqui é uma lista, então ele vai fazer um loop em cada usuário. Vou vir aqui, user.name. Só que tem que ser entre chaves, user.name. Beleza? Então, ele deve acontecer aqui. Ele deve pegar lá os usuários que estão lá no initial state, salvar dentro desse users, eu venho aqui, faço um map e exibo cada usuário aqui. Se eu salvar, ele deve refletir aqui. Olha lá, refletiu. Show? Então, o useSelector, esse hook do React Redux, é o hook que você vai usar para buscar os dados de algum estado que você quiser. Basta você referenciar o estado que você quer usar. Eu estou referenciando o estado de usuário aqui e a propriedade data, que é a lista que tem todos os usuários dentro. Beleza? Simples assim, para buscar. Agora vamos fazer aqui a parte de criação de usuário. Na parte de criação de usuário, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero criar um input e um botão. Porque o que eu digitar lá no input, quando eu mandar salvar, ele vai atualizar o estado e inserir um usuário a mais no estado. Vamos fazer isso aqui junto. Vamos lá. Vou criar novamente o componente export const user create vai ter um return aqui. Esse return eu vou fazer um fragment e aqui eu vou criar um input e aqui eu vou criar um button, colocar add new user. Beleza. Esse input, no onChange dele, toda hora que o usuário digitar alguma coisa no input, qualquer palavrinha, eu vou pegar essa palavrinha e vou guardar. Só que eu preciso guardar ela em um estado local aqui. Para guardar no estado local, eu vou usar o hook useState, que usa assim, ó, const, abre fecha colchete, igual a useState. Eu vou inicializar ele com uma string vazia, para dizer que ele é uma string.
E aqui vai ter o estado que eu vou chamar de user. E aqui quem vai modificar o estado, set user. Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó. Toda vez que a pessoa clicar lá, selecionar alguma coisa, eu vou pegar esse evento, pode ser ou event ou qualquer nome que você queira, que é o próprio onClick que dá, que é uma function. E eu vou fazer o seguinte, todo clique que for feito lá, toda palavrinha, toda letra que for clicada lá, eu vou colocar no estado do usuário, set user. Set user vai ser event.target.value. Beleza? Então é assim que eu pego. E vou dizer o seguinte, o valor desse input, no final das contas, o valor final dele, vai ser o usuário, que é porque eu estou setando cada um aqui. Quando eu for setando, vai alimentando o usuário e o valor final vai ser tudo que for digitado lá. Beleza? Vou salvar aqui. Vou vir aqui no app, vou importar o create user aqui, user create na verdade, user create, salvei, já tenho meu input aqui, ó. Então, quando eu digitar algum nome aqui, por exemplo, Haroldo, e mandar adicionar um novo usuário, ele deveria aparecer aqui. Por que não apareceu? Será que eu não salvei? Vamos ver lá, que legal. New user, add new user. Ah, poxa, não vai funcionar. Vamos lá. Eu adicionei o novo usuário aqui no estado, mas eu não chamei o slice para adicionar esse usuário, né? Eu tenho esse slice aqui, mas ele não está adicionando nada ainda. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, voltamos, um passo para trás. Como é que eu chamo alguma function dentro de um slice lá do Redux? Como é que eu chamo? A gente já viu que para obter, a gente usa aqui o useSelector. Agora, para eu chamar, invocar alguma function, eu vou usar o useDispatch, que é a mesma coisa. Eu venho aqui import, é no mesmo local, na verdade, né? useDispatch React Redux. Eu faço da seguinte forma. Eu crio uma constante aqui, chamo ela de useDispatch, vou chamar de dispatch e useDispatch. Aí com essa constante aqui, eu vou ter que criar um método que nem isso eu criei aqui. Ó. Vamos lá. OnClick. Quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar um cara chamado handle add user. Beleza? Que esse cara aqui, vou criar ele aqui, ó, const handle add user. Que vai fazer o seguinte, vai chamar aquela function lá dentro do slice. Então, primeiro eu vou verificar aqui. Se tem um usuário, se tem algum usuário preenchido lá, eu digo dispatch, vai lá e chama a add user para mim do slice e passa para mim o valor de usuário, user. Depois que você passar o valor de usuário, limpa o usuário. Bom, aqui a gente já tem a gente já sabe que o usuário, ele não é só nome, é que eu estou passando só nome, né? Quando eu venho aqui no Slice, eu percebo que o usuário é ID e nome. Só que eu vou deixar para resolver o ID aqui dentro do próprio Slice. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o último ID do usuário que tem, vou incrementar mais um e vou só inserir o nome no final. O nome eu já tenho, né? Eu vim aqui, digitei, eu digitei, passei o nome, dei o dispatch, chamei add user com user, que é o nome que eu acabei de digitar, vai chegar aqui dando da action payload o nome que eu digitei. Agora, como é que eu faço aqui para adicionar esse usuário? Vamos lá. Primeira coisa, eu venho aqui, ó, const new user. O usuário, ele é assim, ó, ID. Ele tem que ser assim, né? ID 3, name,
Action, Payload. Beleza? Assim ele já funcionaria. Só que esse 3 aqui, ele tá na mão, né? E quando for 4, não vai funcionar? Quando for 5, não vai funcionar. Então eu quero esse ID que ele seja incremental automaticamente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, em State, Data. Então aqui eu já tenho acesso ao array. Como é um array, eu tenho que pegar o último item. State Data, ponto, ID, vai ser assim, ó, ID mais 1. Só que eu tenho que fazer esse ID mais 1 do último item. Então como é que eu faço isso? Eu faço State, Data, Length, menos 1. Beleza? Então eu estou indo para o último item do array, estou pegando o ID e incrementando 1. Agora nesse new user aqui, o que eu faço? Eu venho em state, data, push, isso aqui já não é mais React, né? É JavaScript. Então eu vou inserir um novo item no final do array. Qual é esse novo item? Esse new user. Show? Então vamos voltar lá? O que eu fiz aqui no create? Eu fui lá, chamei o add user e através do dispatch, passando tudo que eu digitei aqui no input. E aqui no slice, quando eu receber isso aqui, eu vou adicionar mais um no ID e vou adicionar o nome que veio aqui no payload para mim. Vamos ver se agora vai funcionar. Eu vou salvar, colocar aqui Ayrton, add new user, ah lá, Ayrton. Show de bola? Então, relembrando, para você obter algo da store, do estado, né? Você usa use selector. Para você chamar alguma function lá, você usa use dispatch. Beleza? Vamos agora aqui fazer o seguinte. Vamos modificar isso aqui para a gente poder remover o usuário. Como é que a gente vai fazer isso aqui para remover o usuário? Aqui dentro do user list, eu vou criar o seguinte. Eu vou criar aqui, logo depois do nome, um botão. Vou chamar de Remove User. Beleza? No on-click desse botão, eu vou criar uma function, igual eu fiz lá. On-click. Eu vou criar uma function aqui. Vai ser chamado de handle remove user. E aqui eu quero remover o usuário. Para eu remover o usuário, eu tenho que falar lá para quem vai remover, né, para a função que vai remover, qual é o usuário que eu quero remover. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou passar o ID desse usuário que eu quero remover. Onde é que eu tenho o ID? Eu já não estou fazendo o loop aqui no map. Eu já não tenho os dados de usuário. Então eu vou passar aqui, ó, user.id. Beleza? Agora eu vou criar essa function aqui, const handle remove user. Passando o ID por parâmetro. ID que vai ser do tipo number. Parou de dar erro lá, que agora eu já estou passando por parâmetro. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou ter que chamar esse cara aqui, o remove user. Como é que a gente chama o remove user? A gente tem que importar o use dispatch. E a gente vai fazer a mesma coisa. Const dispatch recebe use dispatch. Aí aqui dentro a gente dispatch remove user. Ele já importou aqui para mim. Aí eu vou passar para o user o ID. Remove user ID. Show? Remove user, perdão, é até mais simples. Vamos lá. Vou voltar aqui para implementar esse remove user. Como é que a gente faz para implementar esse cara? Seguinte. A estratégia é a seguinte. Pega a lista de usuários que tem e retorna ela novamente tudo que for diferente do usuário que eu estou passando. Então, por exemplo, eu tenho o usuário 1, 2 e 3. Estou passando o ID 2. Eu vou pegar a lista e vou retornar tudo que não for o ID 2. Então, vai retornar o 1 e o 3. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso daqui agora aqui, ó? A gente vai vir aqui. Pegar o state. Vamos atualizar o state data. Para ficar da seguinte forma. State data. Ponto. Vou fazer um filter aqui. Dentro do filter eu tenho um parâmetro aqui que tem o item, né? Qualquer o nome que você quiser dar. E vou falar o seguinte.
esse item, o ID desse item, é diferente do que veio no payload, action payload. Então, me retorna uma lista nova quando o ID é diferente desse ID que eu passei, né? Tudo que for diferente desse ID você retorna. Então, eu vou salvar aqui, vamos ver se vai funcionar. Eu vou remover a Ana aqui, ó, remover o Rony. Vou atualizar, ele vai colocar o initial state de novo. Vou colocar um nome qualquer aqui. Adicionei, vou colocar outro nome aqui. Agora eu vou remover esse usuário aqui, vou remover aqui e remover aqui. Show! Muito simples. Então, o Redux Toolkit veio para facilitar muito a nossa vida aqui. Você vê como é que é simples você agora manipular a Store lá com o Redux através do Redux Toolkit. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Foi só um apanhado geral de como é que funciona o Redux com o Redux Toolkit, como fica mais fácil. Me diz se você já usou, se você conhece o Redux Toolkit. Eu fiz um vídeo também sobre o Zustand, que é um pouquinho mais simples ainda de configurar do que esse Redux Toolkit. Eu vou deixar ali no card o link para o Zustand e vou deixar também o link para esse código que está no GitHub, tá bom? Então foi isso. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo, por favor, deixa o joinha que me ajuda. Faz um comentário lá, se acha que alguém vai te interessar, compartilha esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.